Bora pra terceira parte do vídeo aqui. Já vamos começar aqui com o ataque do Marcelo no Fernandes, né? Acho que é uma das bases mais fortes, né? Se não a base mais forte da Missão Brasil. Então, lindo ataque do Marcelo, né? Um dos nossos melhores atacantes também. E foi um ataque bem interessante. Não foge muito do padrão do que a gente passa, né? Grande parte das coisas que eu passo é algo que eu e o Marcelo a gente vem há muito tempo aí trocando ideias, experiências em relação a fórmulas de ataque, enfim. Então tem muita coisa parecida mesmo, né? Acho que a grande diferença é que o Marcelo ainda gosta de usar alguns Rangers, usa furtivo, tem época que usa CNC, tem época que não usa CNC, enfim. Mas é um ataque bem forte mesmo. Aqui tá rolando uma coisa que eu acho que é um pouco errado do game. Tá vendo que já subiu algumas bases de socorro aéreo? As bases de socorro aéreo, eles são ativados quando as tropas posam dentro do círculo, né, que ativa as bases. Então, tem alguns ataques que as bases já são ativadas, outros não. Então, eu acho que isso é, eu não sei se é algum erro do jogo ou o que é, né, mas existe alguns ataques, por exemplo, que as bases de socorro aéreo se ativam antes, né? Igual ativou uma ali no meio daquela invisibilidade e ainda não tinha nenhuma tropa, não desceu nenhuma tropa. Então, na verdade, não haveria o porquê essa base se ativar. Bom, dá pra ver, né, que o Marcelo tá com algumas tropas em alfa, então tropa em alfa é algo muito forte. CNC ali no meio, né, faz a grande diferença, sem dúvida. Pelo formato do CNC, o CNC tá em alfa, então tá tomando cuidado aí pro CNC não ser pego. Acho que o canhão de ion, o canhão elétrico, né, o que pode mais afetar aí o CNC, porque um tiro só já pega ele e tchau. Fora isso, se tiver em alfa, o CNC ele aguenta, por exemplo, explodir bastante furtivo próximo, ele aguenta tomar alguns tiros da defesa alfa. Se for um canhão elétrico nível 5, 6, ele aguenta também um disparo, mas fora isso ele não aguenta não. Acho que também tem o Marcelo levou alguns tanques, né, pelo que eu tô vendo aqui. Foi dentro do evento de tanques, então tava valendo muito a pena utilizar tanque. Ele tava dando o dobro de dano. E pelo formato ali, acho que tá em alfa, né? Tá em alfa o tanque do Marcelo. Então, só o fato ainda de estar em alfa, mais força ainda e mais resistência. Então, muito bom mesmo aí, ó. Ataque quase finalizando, base totalmente, aparentemente totalmente full, né? Acho que só os muros ainda não estão tão elevados, né, do Fernandes, mas ele acho que é um também dos que acredita que não vale muito a pena elevar muro. Eu sempre defendi isso. Eu acho que o muro poderia ter um papel mais importante nesse jogo, mas não tem sido o caso. E aí, ó, momento final do ataque. Marcelo só esperando algumas tropas passarem à frente. E 3 bandeiras. Excelente ataque. Próximo ataque aqui. Bom, os ataques não tem jeito, né? Eu vou tentar mostrar aí os ataques dos players aí que atacaram as bases mais fortes, né? Em tese, né, as mais fortes, porque realmente não dava pra saber ainda quem tava tunado, quem tava mais tunado, quem não tava tão tunado assim, então é onde acaba fazendo a diferença, né? Do Thiago eu já mostrei aqui. Quem também tinha um defesa. Tem o ataque do Jihad, né? Jihad. Ataque do Jihad no Antônio. Jihad, pra quem não sabe, é sírio, cara. Ele caiu na nossa aliança meio sem querer, né? Aleatoriamente, eu acho que ele escolheu a nossa, entrou, gostou, sempre foi fiel. Apesar de
não saber aí nosso idioma, sempre foi muito esforçado, né, em relação a isso. Então, cara que tem atacado muito bem, cara, surpreendido a gente, porque, cara, chegou aqui QG, sei lá, 12, 13 na época, 8, 9 mil medalhas, enfim. Hoje, né, tá indo para 40 mil medalhas, então tem um ataque muito forte. Isso que ele não tem as informações, ele provavelmente assiste os replays nossos, tal, tudo. A gente tenta passar uma outra informação aí no nosso improviso, no idioma, né? Mas é um cara que observa muito, né? Então a gente vê que o ataque dele é muito parecido, né, com as coisas que a gente tem falado aqui, em relação a o que destrói primeiro, o que destrói depois. Enfim, tá com um ataque muito forte, muito consistente, né? E sem sombra de dúvida, quase não erra ataque em uma guerra, participativo, obedece os horários, obedece. Acho que a única coisa que às vezes ele não faz é postar aí o nome da base que ele vai entrar, até porque às vezes tem bases que não dá muito certo nele escrever, porque não é o idioma dele, né? Então, entradinha certa, destruiu tudo que poderia atrapalhar o ataque, praticamente. Sobrou ali uma base de socorro aéreo no meio. Mas eu acredito que logo logo ele vai eliminar ela com um A10 ou enfim, o que quer que seja. Mesmo que não elimine, né, já não tem tantas defesas que poderiam segurar um ataque, né? Tem muito destruidor vivo ainda. Então acho que nem vai precisar. Chegando a 50% da base, ainda tem aí forte um canhão de ion, um canhão elétrico ali no meio, duas defesas cobertas em alfa, tem mais um canhão elétrico ali atrás, do lado da fábrica de guerra, que acabou de cair. Enfim, ataque muito forte mesmo, né? Nessa base do Antônio, que também é uma base forte, muito forte, né? Aliás, Antônio também é um dos top players Brasil aí. Muito show, né? Bacana. Por enquanto a gente não viu nenhum ataque aéreo. E finalizamos mais um ataque. Deixa eu ver. A gente tem mais um ataque aqui. Uma base bem tunada também. Que eu acho que foi o do Ulisses, né? Se eu encontro aqui. Base do Ulisses contra o Roger. A base do Roger. Bem preparada também. Defesas em alfa. Invisibilidade. Base de socorro aéreo. Tem essa diferença, né, de nível de experiência, né, de 72 para 68, né, mas é porque o Roger ainda está em processo de maximizar algumas armas, como por exemplo o canhão elétrico. Dá para ver que tem algumas torres ainda em verde, né, mas fora isso é uma base bem complicada mesmo. A gente teve esse segundo ataque do Ulisses aqui já foi um ataque já espelhado, ou seja, já teve um ataque anterior, então já dava para saber onde estava posicionado aí as principais defesas, onde estava as possíveis armadilhas de furtivo, enfim, já é aquela velha história, né? Quando você já tem um ataque secundário de uma base que já foi atacada e você sabe pelo menos onde está invisibilidade, né, já ajuda demais. E aí vocês podem ver que basicamente, né, o grosso, né, o que pode segurar um ataque, né, o forte de uma defesa
né, já é eliminado apenas os pontos de comando. Então isso é importante você entender isso, né, que se você utilizar aí os pontos de comando extra, utilizar o Strike Force no posto de comando, você utilizar o avião, enfim, existe uma série de combinações que você pode fazer, né, que pode potencializar um ataque, ou seja, você já pode preparar o terreno, que a partir do momento que você pousar suas tropas, né, tudo aquilo que realmente poderia te complicar, né, de mais forte, né, já vai estar eliminado. Então, isso é algo que a gente também tem que levar, sempre estar levando em consideração para iniciar um bom ataque. Você pode ver, ó, Patriota tunada, todas as Patriotas tunadas. Patriota, ela dá um dano que parece ser meio tímido, mas realmente é um dano que incomoda. É pouco, mas por exemplo, como são bastante, são 6, né, Patriotas aí na base, e muitas vezes elas conseguem disparar, aliás, elas disparam muito, né, disparam muito rápido, né, um tiro atrás do outro, por mais que seja um pouquinho, é uma quantidade de life aí que vai sendo reduzida, né, de pouquinho em pouquinho. Isso é bacana, ó. Perdeu 3 destruidores e as 2 tropas aí que levou da aliança. Vamos ver se a gente coloca aí um último ataque, né? Um último ataque. Mais um bom ataque aqui. Vou colocar um ataque do Marquinhos, né? Zana. Acho que o último QG alto aí a cair foi esse UZB. Eu não conhecia não esse player, né? Mas tem uma base muito boa, defesa muito boa e o ataque muito bom. Caraca, eu não tinha reparado, Marquinhos utilizou aí a metralhadora, né, no início, né? A metralhadora é fraco. A metralhadora não é pra... A metralhadora, pra quem quer saber, ela é feita para você destruir minas e Rangers, né? Quando tiver Rangers no chão, se você quiser matar alguns, é a metralhadora. No caso, se você quiser destruir estruturas, você utiliza, no caso, o laser, né? E aí já ficou revelado onde está a invisibilidade. Praticamente mais um orbital ali para eliminar uma chuva. E o que dá mais medo, né, acho que é você iniciar um ataque sem saber o que de fato está ali, né, dentro daquele ciclo de invisibilidade, né? No caso, esse aqui também era um ataque espelhado, então o Marquinhos já sabia o que estava ali no meio, né? Era o segundo ataque nessa base. O nosso primeiro ataque feito nessa base não conseguiu 100%. Uma base muito boa, né? Algo que eu mudaria talvez nessa base era não deixar a invisibilidade no centro. Seria jogar a invisibilidade no canto, né, e rodar ela para que ela pegasse o mesmo lugar que está agora, né? Mas para ela estar numa das pontas. Poderia dificultar o cara achar a base, né, para atacar, né? Marquinhos também, para quem não sabe, né, tem atacado muito bem no aéreo. Mas acho que pelo jeito, né, quando é guerra mesmo, o pessoal dá preferência, né, naquilo que tem mais segurança, né? No caso, aqui os destruidores com Rangers, né?
tem jeito, né? Quando tem árvore, cara, no meio da base, as tropas circulam muito, muito, muito. Então, outra coisa, né? Se você tem uma base com layout similar a esse, que vai fazer as tropas circularem, né? Abuse aí, por exemplo, de deixar artilharia, canhão elétrico no meio, né? Para que essas unidades fiquem disparando, né? Nas tropas que estão em volta destruindo, né, a sua base. Então é uma grande vantagem. A não ser que o cara ele tenha aí a frieza de jogar um sinalizador mais pro meio ali, para as tropas irem pro meio, ou utilizar os comandos, né, para centralizar as tropas. Beleza? Então fechando aqui a terceira parte dos ataques da nossa equipe. Vamos fazer uma parte aí de ataques do pessoal da missão, porque teve muito ataque bom. E depois talvez um quinto vídeo falando um pouquinho de defesas. Beleza? Valeu, fui!